Vamos então, meus amores, vamos para mais uma aula, vamos falar do sistema digestório. Bom, a gente precisa dos alimentos para a gente ter energia, para a gente poder fazer as coisas. Então, a parte do nosso organismo que vai ser responsável para a gente obter essa energia também, tá? Além da nossa respiração, é o nosso sistema digestório. Vai ser o processo da digestão que a gente vai conseguir retirar todos os nutrientes que a gente precisa, né, para o nosso organismo dos alimentos. E fazer com que esses nutrientes, tá, os lipídios, as proteínas, as gorduras, sejam absorvidas. A água, tá, e os sais minerais não precisa, tá, e as vitaminas, elas não precisam ser quebradas em pedaços cada vez menores para entrar nas nossas moléculas, mas os outros nutrientes, eles precisam sim. E aí, no nosso sistema digestório, a gente vai ter também a produção de certas secreções, tá? De secreções digestivas, como, por exemplo, a saliva, o suco gástrico, para que a gente possa fazer essa digestão dos alimentos, ok? Então, olha só, parte do nosso sistema digestório. A gente tem aí o tubo digestório, aqui são todos os órgãos do sistema digestório. A gente fala um tubo porque ele tem que passar por todos esses, né, órgãos aqui até a gente absorver todos os nutrientes que a gente precisa, tá? Então, nesse tubo digestório, a gente começa o nosso processo digestivo lá na nossa boca, né? Onde o alimento ele entra nesse tubo digestório. Então, o tubo digestório, ele se inicia pela boca, a gente passa por vários órgãos, faringe, até chegar lá no nosso estômago, a gente recebe substâncias, enzimas lá do nosso fígado, que ajuda para a gente poder quebrar as gorduras. O nosso pâncreas também vai produzir substâncias, o intestino delgado, onde vai passar todo esse bolo alimentar, e aí os nutrientes vão ser absorvidos, o intestino grosso até ser eliminado. Então, a gente tem, né, várias partes aí do nosso sistema digestório. Começando aí pela cavidade oral, a boca, né, que é a porção inicial, a nossa língua, ela ajuda também a manipular esses alimentos na hora da mastigação. A gente tem na nossa língua as células que são responsáveis pelo paladar, tá? Nossa boca contém os dentes, tá? Os dentes, ele é formado pela parte que a gente chama de coroa, que é aquela parte branca que a gente vê. A raiz, que é uma parte que está dentro da gengiva. A gente tem os dentes, cada dente tem uma função na nossa boca, como, por exemplo, os incisivos de rasgar o alimento, os caninos de furar esse alimento, os molares, tá? Os pré-molares e os molares, de ajudar a triturar esse alimento. Bom, na nossa boca também a gente tem muitos micro-organismos. Então, por exemplo, a gente tem bactérias. Algumas bactérias, elas são bactérias do bem, que ela ajuda nessa digestão. Outras bactérias não. Se a gente não tiver uma higienização correta da nossa boca, a gente pode formar as cáries, tá? Ou o tártaro, que é aquela massinha que junta lá no dente e depois ela dá origem à cárie dentária. Tá? E aí o dente ele vai ser todo corroído, isso faz, né, dá mau hálito, dá dor na boca, dor no dente. A faringe, então aqui na faringe o que que a gente tem? Ela é um pequeno canal também, tá? Aqui está mostrando, ó, deixa eu ver aqui, ó, boca, a faringe está aqui, por onde vai passar o alimento. A faringe, no primeiro momento, passa também o ar que vai lá para o nosso pulmão. Na faringe, logo depois, a gente tem a epiglote. Essa epiglote é como se fosse uma tampinha. Na hora que a gente está respirando, para o ar ir lá para o nosso pulmão, essa nossa epiglote, ela vai fechar, que é para só passar o ar. E na hora que for passar o alimento, ela fecha para não ir o alimento lá para o nosso pulmão. Continuando lá no tubo digestório, a gente tem o esôfago. O esôfago ele vai levar o alimento, ó, tá mostrando aqui, ó, até o nosso estômago. Ele faz um movimento que a gente chama de peristalismo, ou seja, esse movimento é de levar o bolo alimentar para ele chegar lá no nosso estômago, receber o suco gástrico, tá? Que é uma enzima que vai ajudar a quebrar esse alimento em pedaços cada vez menores. Tá bom? Aqui está o estômago, e daí do estômago, recebendo esse suco gástrico, aí todo esse alimento ele vai virar uma pastinha que ele vai passar lá para o nosso intestino. Aqui a gente tem o intestino delgado, que vai ter assim, essas microvilosidades, por quê?
Conforme o alimento ele está passando lá no nosso intestino delgado, essas vilosidades vão fazer com que aumente a superfície de absorção desse contato do alimento lá com o intestino. Então, isso vai fazer com que possa levar mais tempo esse alimento passando por ali e possa ser absorvido todos os nutrientes, retirar todos os nutrientes do alimento e passar para a nossa corrente sanguínea, o nosso organismo absorver ele. Depois disso, a gente tem o intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele tem em torno de 1,5 metro. O intestino delgado tem 6 metros, que é para levar bastante tempo, né, para o alimento passar ali e os nutrientes serem absorvidos. Já o intestino grosso, ele já é menor. Por quê? Tudo que não serve mais para o nosso organismo vai passar por ali até chegar lá ao nosso ânus e ser eliminado, né, através das fezes. Né? O bolo fecal passou, absorveu todos os nutrientes, forma-se as fezes que vão ter que passar para ser eliminada do nosso corpo. As fezes não são para ficar lá. As fezes é como se fosse o bagaço do alimento que não serve mais para a gente. A gente tem os órgãos anexos, tá? Os órgãos anexos são, por exemplo, aqueles que a gente chama de acessórios, né? As glândulas salivares, né? As glândulas estomacais, né? Que vão produzir o suco estomacal, a glândula intestinal, o pâncreas, tá? E o fígado. Então, a gente tem aqui ó, as glândulas salivares. O que elas vão fazer? Elas vão produzir a saliva. Elas vão ser estimuladas, tá? Pelo cheiro do alimento, pelo gosto a produzir essa saliva para umedecer esse alimento. A gente precisa triturar ele, a gente precisa ajudar, tá? Que ele passe lá no nosso sistema digestório em cada vez, né, pedaços menores. Então, ela produz uma substância que a gente chama de amilase salivar. Aqui está mostrando onde ficam essas glândulas, tá? Na nossa boca, né? As glândulas gástricas que produzem o suco estomacal, como eu falei, o suco gástrico. As glândulas intestinais que vão produzir, tá? Aquelas substâncias, né, que a gente chama de suco entérico para ajudar a atuar em cima das proteínas e também em cima dos carboidratos, como, por exemplo, os açúcares, fazer com que a gente absorva. A gente tem também aí o suco pancreático, né, que ajuda também na produção, tá, de um hormônio que a gente chama que é a insulina, o glucagon. A gente tem o fígado aqui, ó, o fígado e a vesícula biliar, que vai produzir também a bile, que vai ajudar a gente a absorver, né, a gordura, né, do alimento que a gente come. A nossa digestão ela tem etapas, tá? Ela tem etapa mecânica, que a gente chama de etapa física, que vai ser aquela parte da trituração, do alimento passar no tubo digestório. E tem a parte da digestão química. A química é quando esse bolo alimentar ele recebe enzimas para continuar o processo digestório, tá? Continuando, aí né, a gente vem falando da mastigação e da salivação e insalivação. Mastigação, a gente vai precisar de quê? Dos nossos dentes. Lembra lá dos dentes? Cada um tem uma função. O incisivo, o canino, né, o premolar e o molar. A gente tem a salivação, ou seja, nossas glândulas salivares elas vão ser estimuladas a produzir essa substância para umedecer o alimento, né? E a insalivação é a mistura dessas glândulas, né? Dessa salivação no nosso alimento, lá no bolo alimentar. O bebezinho, ele saliva muito, porque ele está começando, né, a aprender os sabores, tudo que ele bota na boca estimula e ele produz muita saliva. E a gente fala que o bebezinho, ele baba, né? A deglutição, que é a gente engolir o alimento. Vai acontecer um movimento que a gente chama de movimento peristáltico, desculpa, no nosso esôfago, que é esse daqui, ó. O bolo alimentar vem, aí o nosso esôfago ele começa a fazer um movimento para empurrar esse alimento, ó, até ele chegar lá no nosso estômago. O alimento ele tem que ser empurrado, tá? Para chegar lá no nosso estômago. A outra etapa é a quimificação, ou seja, no nosso estômago esse bolo alimentar ele vai se transformar numa pasta que a gente chama de quimo, tá? Essa pasta depois ela vai receber outras substâncias e vai se formar uma pasta mais pegajosa, que é o quilo, tá? Pegajosa, né? Que é o quilo.
Toda essa pasta, esse bolo alimentar que está recebendo as substâncias, que está sendo transformado, ele vai fazer com que a gente absorva, tá? Os nutrientes, né? Esse quilo, ele leva mais ou menos 5 horas para ele percorrer todo o nosso intestino delgado. Nessas 5 horas, aí vai absorvendo tudo que é necessário. O que não for necessário vai formar as fezes. Essas fezes, elas vão ser eliminadas do nosso corpo, não é para ficar. Seria, né, a evacuação, a defecação. Ela não é para ficar, porque aí é uma coisa que não é mais necessária para o nosso organismo, e aí começa a entrar em decomposição, e aí pode causar problemas no nosso sistema, né, digestório, lá no nosso intestino. Então, aqui a gente tem mais ou menos um resumo do que seria esse tubo digestório. O tubo não é assim, mas aqui está mostrando as etapas. Tem cada órgão, né, onde ele vai passar. Aonde começam essas etapas? Na boca, quando a gente bota o alimento na boca. Na boca tem a mastigação, a insalivação. Passa lá pela faringe, quando a gente engole o alimento. Lá no esôfago vai acontecer um movimento peristáltico, onde vai ser empurrado esse alimento até chegar lá no nosso estômago. No estômago, ele vai receber o suco gástrico, vai virar uma pasta, ele vai virar o quimo. Do estômago, ele vai passar lá para o intestino delgado, ele vai receber mais substância, vai acontecer a quilificação, ele vai virar o quilo. Todos os nutrientes vão ser absorvidos e o que não é necessário vai passar para o nosso intestino grosso no momento da excreção, que é a evacuação, na hora que a gente vai eliminar as nossas fezes, tá? A porta de saída vai ser o quê? O nosso ânus para eliminar essas fezes. A gente pode ter algumas doenças e distúrbios no sistema digestório. Nesses órgãos todinho que a gente falou antes, pode acontecer alguns problemas, como, por exemplo, a gastrite, que é uma inflamação que a gente pode ter lá na parede do nosso estômago. O que pode causar essa inflamação? Bebida alcoólica, né? A ingestão, né, dessas bebidas. Pode ser, por exemplo, algum remédio que a pessoa tomou e aí deu um problema lá na parede do estômago da pessoa. Pode ser algum, por exemplo, algum micro-organismo, como, por exemplo, aqui, a H. pylori, que é uma bactéria, né, que causa úlcera. Essa bactéria, ela se desenvolve lá dentro do estômago e aí ela vai causar uma úlcera, ela vai causar uma ferida no estômago. A apendicite, que pode ser uma inflamação do apêndice, tá? Lá no nosso intestino. No nosso intestino. E aí o quê? Isso aqui acumula as fezes e aí acaba causando uma inflamação nessa região do intestino, tá? A cirrose, que pode ser uma inflamação lá no nosso fígado, essa inflamação pode ser por causa também de remédio, pode ser por causa de bebida alcoólica, ou pode ser também um vírus, tá? Que ataque esse fígado e aí acaba causando uma inflamação dele. Um câncer de colo intestinal, então lá no nosso intestino, se a gente não eliminar essas fezes ou por algum outro motivo, formam esses pólipos, que seriam assim, vamos pensar como se fosse um carocinho, e dali ele desenvolve um câncer, né? Então, assim, qualquer coisa, está vendo que está fazendo as fezes, está saindo sangue, está tendo dor, tem que procurar um médico para ver o que está acontecendo. Que aí o médico ele vai fazer um exame, como, por exemplo, a colonoscopia, ele vai fazer um exame desse tubo e ele vai ver se está acontecendo algum problema ali. As hemorroidas também, que é o quê? Uma inflamação, um inchaço dessas hemorroidas, e às vezes tem necessidade da pessoa fazer uma cirurgia, fazer uma intervenção para, né, essas veias aí elas não ficarem tão dilatadas e não causarem, né, um incômodo na pessoa. Então, assim, a gente tem esses problemas, mas são problemas que podem ser resolvidos se a gente vê isso, né, a tempo. Então, a gente tem que cuidar do nosso sistema digestório, até porque também ele vai ser responsável pela absorção dos nutrientes. E aí, se a gente não absorver os nutrientes, o nosso corpo fica fraco, tá? Pessoal, nós vamos fazer os exercícios lá da página 249, da 250 em aula, da 251 a 255 vai ficar para casa. Na 251 ainda são questões que vocês têm que, né, responder, são questões discursivas. E o restante lá para frente são aquelas questões de múltipla escolha, ok?
Qualquer dúvida, vocês perguntem. Sempre muito importante vocês perguntarem. Meus amores, se cuidem. Beijos para vocês, tá?